Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência nessa terça-feira. Estamos aqui dia 15 de abril, primeiro dia de play-in, hein? Hoje teremos a abertura da pós-temporada da NBA. Teremos aí os dois primeiros jogos do play-in. Teremos a partir das 8h30 da noite Hawks e Magic se enfrentando em Orlando. E às 23 horas teremos o, minha opinião, melhor jogo do play-in, Memphis e Golden State, jogo lá no Chase Center, né? Então, dia bem legal, né? Dia de pós-temporada é sempre uma alegria pro fã de basquete. Ainda mais, né, tendo essa questão de jogo único, né? O jogo único, ele tem um tempero a mais. Tem um tempero diferente. Então, primeiros jogos do play rolando nessa terça-feira. No episódio de hoje, inclusive, eu vou fazer a minha prévia de todos os confrontos do play-in, tá? Vai sair nesse episódio ainda. Então fica até o final para saber a minha opinião dos confrontos aí play-in. E nesse episódio também eu vou comentar sobre algumas movimentações de bastidores que rolaram na segunda-feira, cara. Tivemos aí uma segunda-feira com várias movimentações, com demissões, né? Técnico de M, né? Possíveis estrelas, segundo informações, podem ser trocadas. Então, cara, segunda-feira teve bastante coisa, apesar de não termos tido nenhuma rodada, nenhum jogo. Tivemos bastante coisa acontecendo ali nos bastidores. Muitas equipes já iniciando a sua preparação para a próxima temporada. Não foram, né, pro play-in. Então, nesse episódio, eu vou primeiro comentar sobre essas movimentações que tivemos nos bastidores. Depois, eu fecho o episódio com a minha prévia dos confrontos do play-in, né? Pelo menos esses primeiros confrontos. Não vou fazer uma simulação completa do play-in, não. Mas eu vou analisar os 4 primeiros jogos, né? E aí eu vou também, obviamente, dar o meu palpite sobre quem eu acho que vai vencer. Luiz, e a prévia do playoff? Quando terminar o play-in. Terminar o play-in, eu solto a minha prévia de todas as séries do playoff. Também devo fazer no formato do Switch TV Show. TV Show depois eu recorto e solto, né, separado aqui no canal. Enfim, o programa de hoje vai ser isso. Antes de começar, só peço para que você deixe seu like, que é importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com a galera. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que acompanhou a live que eu participei lá no Lakers da Zoeira. Foi uma live bem bacana, mais de 2 horas de live. Bate-papo bem bacana ali com o Vitor, com o Andrei, com o grande Alex Cabeça Branca, o gênio Cabeça Branca. Obrigado a todos que participaram lá, foi muito bacana. Se você não viu, vai lá conferir, né? Eu vou soltar alguns cortes ali da minha participação aqui no canal. Mas se você quiser assistir, né, on demand, vai lá no canal Lakers da Zoeira, a live tá ali disponível, só assistir. Um bate-papo bem bacana. Agradeço aqui a galera do Lakers da Zoeira que me convidou. Muito bacana, mano, muito bacana mesmo. Foi bem legal. Bem legal, tá? Então, chega de enrolação, roda a vinheta e vamos começar o programa dessa terça-feira. Meu nome é Fernando, esse é o TV Show. Vambora, vai! Beleza, pessoal, vamos iniciar a edição de hoje falando sobre essas movimentações que tivemos nos bastidores da NBA. Como eu falei, tivemos bastante coisa acontecendo na segunda-feira, acontecendo, né, bastidores ali e tal. E talvez a coisa mais impactante, a movimentação mais impactante que rolou ontem foi a demissão do Mike Budenholzer, né? Depois aí do vexame que foi o Phoenix Suns nessa temporada, a franquia decidiu já encerrar
ciclo do Budenholzer. Já era uma demissão esperada, já era algo que todo mundo esperava que fosse acontecer, e aconteceu. Ontem, Charana soltou a informação que depois de ter uma campanha patética de 36 vitórias e 46 derrotas, o Phoenix Suns decidiu demitir o Budenholzer, que foi campeão ali com o Milwaukee Bucks em 21. Ficou parado um tempo, voltou, né, assumiu essa pica chamada Phoenix Suns. Não deu certo e agora ele está demitido. Ainda não se sabe quem que o Phoenix vai trazer para o lugar. Uma informação que saiu, eu só não vou me lembrar a fonte. Acho que foi o Gambadouro. Saiu a informação de que o Michael Malone não seria os preferidos ali da diretoria do Suns. O Michael Malone não estaria sendo cogitado ali em Phoenix. Então, não sabemos quem que o Phoenix vai atrás, mas podemos aí, né, pelo menos tirar o Michael Malone da jogada. Ao que parece, o Michael Malone tá fora dos planos. Que eu acho um erro, tá? Se eu sou o Phoenix, puxo o telefone e ligo pro Michael Malone. Pra mim, dos técnicos disponíveis, Michael Malone pra mim é o melhor. Michael Malone pra mim é o melhor. Enfim, Taylor Jenkins também é uma boa. Pode ser uma opção. Mas, independente de quem seja o substituto, o fato é que o Budenholzer tá fora. O trabalho dele é horroroso. Acho que eu não preciso nem me estender muito aqui. Eu já falei bastante sobre o quão ruim foi o trabalho do Budenholzer durante toda a temporada. E foi ruim dentro de quadra e também no vestiário. As informações são de que o Budenholzer não tinha vestiário. O vestiário não gostava do Budenholzer. Ele tinha uma relação muito boa ali com os caras. Questão tática. Simplesmente não existia tática no time do Phoenix. Um time absurdamente bagunçado, um time que não sabia como atacava, não sabia como defendia. Pra mim, grandes crimes cometidos pelo Coach Bud no Phoenix foi a total subutilização do Ryan Dunn e do Ighodaro. A forma como o Dunn e o Ighodaro foram esquecidos na rotação do Phoenix foi uma loucura. Beleza, na reta final, ele percebeu a cagada que ele tava fazendo e colocou os caras pra jogar, colocou a molecada pra jogar. Mas eles ficaram meses sem ter espaço. Ryan Dunn teve alguns jogos onde ele nem pisou em quadro, que pra mim é uma loucura. Porque ele era disparado o melhor defensor daquele time do Phoenix. Talvez o único defensor realmente especialista de defesa. Tipo, o Kevin Durant é um bom defensor, é muito bom defensor, mas ele não é um especialista. E pela bagunça que era o Phoenix, o Durant nem se esforçava tanto na defesa porque ele tinha que entregar tudo no ataque. Então o Ryan Dunn, ele era o único cara que realmente tava ali 100% pra defender e ainda tava arremessando bem pra 3. Magicamente o Ryan Dunn mudou o arremesso dele, virou um arremessador bom, ele que na universidade não sabia arremessar. Então o Budenholzer, ele simplesmente descartou da rotação o seu melhor defensor, de perímetro pelo menos, e uma boa arma para espaçamento de quadro, um jogador atlético. Então, pra mim, a forma como ele, realmente subutilizou o Ryan Dunn, o Ighodaro, que era pra mim o melhor big que o Phoenix tinha. Tipo, o Nick Richards, eu acho ele ok. Mas eu prefiro o Ighodaro. Eu prefiro o Ighodaro. Então a forma como ele não usou os novatos, como ele... Não é que ele não usou, ele usou. Mas ele subutilizou. Usou menos do que deveria e principalmente menos do que ele precisava. Porque ele precisava desses caras. Ele não usava. Então isso pra mim foi o grande crime do Bud aí no Phoenix. Dentre todos os crimes que ele cometeu, esse pra mim foi o maior. Então é uma demissão totalmente justificável. Diferente da demissão do Taylor Jenkins, Michael Malone, essa é uma demissão que realmente faz sentido. Tinha que mandar embora mesmo. E agora é ver quem vai trazer. Temos alguns nomes bons no mercado. Como eu falei, Michael Malone pra mim é o melhor disponível. Mas tem Taylor Jenkins também, que opção. Vamos ver aqui que o Monty Williams também, né? Será? O Monty Williams eu acho difícil porque o Ishibia, ele não gostava do Monty Williams. Eu acho difícil trazer o Monty Williams de volta. Mas tem aí Taylor Jenkins. Pra mim,
Eu, se fosse o Phoenix, eu iria atrás ou do Taylor Jenkins ou do Michael Malone. Mas como parece que o Malone não interessa o Phoenix, não sei porquê, eu hoje apostaria no Taylor Jenkins. Eu hoje apostaria no Taylor Jenkins. Mas enfim, é papo pra outra hora. A informação oficial é Bud tá fora. E aí, uma outra informação que saiu ontem sobre Suns foi em relação ao futuro dele, né? Futuro do nosso querido Kevin Durant. Já é meio que certo que o Durant vai embora, que o Durant vai ser trocado, isso é questão de tempo. Mas aí ontem, depois de anunciar a demissão do Bud, noticiar, melhor dizendo, Charania também trouxe informações sobre o Durant, e ele fala o seguinte: ao que tudo indica, Kevin Durant realmente vai deixar o Phoenix Suns. Essa aqui é a postagem do Pisou na Linha, tá? Repostando o que o Charania postou. A franquia só tem Devin Booker como algo certo para os próximos anos e deve trocar o astro. Phoenix está trabalhando com o agente de Durant para que o melhor destino seja encontrado. Então, segundo o Charania, Kevin Durant realmente vai embora, deve vestir uma nova camisa na próxima temporada. Segundo ele também, só o Devin Booker é uma certeza, o resto do elenco, todo mundo pode ser trocado aparentemente. Isso inclui o Bradley Beal, só que o Bradley Beal tem o agravante de que o Beal só é trocado se ele quiser, né? Essa é a pica envolvendo o Bradley Beal. Porque eu acho que... Acho não, tenho plena convicção de que se o Beal não tivesse essa cláusula de veto de troca, ele já teria sido trocado na trade deadline. Se ele não tivesse o veto, ele já tinha rodado na trade deadline, porque é realmente ridículo que virou o jogador Bradley Beal. Com todo respeito, mas é ridículo. É um peladeiro que tá ganhando um dos maiores salários da liga. Esse é o Bradley Beal. É um peladeiro que ganha os maiores salários da NBA, que tem um dos contratos mais absurdos da NBA. Essa é a descrição do Bradley Beal. Então, é uma das coisas que o Phoenix vai ter que tentar resolver. Só o Booker é garantido? Ok, mas o Bradley Beal, querendo ou não, ele também é um cara garantido, porque ele só sai se ele quiser, né? Não tá na poder do Phoenix, né? Mas enfim, todo mundo deve rodar, tirando o Devin Booker, ou todo mundo pode rodar, tirando o Devin Booker. E dentre esses nomes que devem ir embora, o Durant aparentemente já é um dos que vai mesmo. A franquia tá trabalhando aí com os agentes do Durant pra definir o melhor destino pra ele. Interessados não faltam. Cara do tamanho do Kevin Durant, obviamente vai atrair muito interesse ao redor da liga. Eu já falei aqui, né, sobre os times que eu vejo tendo real condição de ir atrás do Durant, pensando em necessidade e ativos disponíveis. Eu acho que Oklahoma deve ir atrás, principalmente se não chegar numa final de conferência nessa temporada. Aí, se o Thunder não chega numa final de conferência, certeza que vai pra cima do Durant. Isso eu tenho certeza. Se não chegar em final de conferência, vai pra cima do Durant. Se chegar numa final de conferência, talvez o Thunder resolva manter o que tem, né, tentar mais um ano com o mesmo elenco. Agora, se não bater final de conferência, aí eu acho que o Thunder vai ser mais agressivo no mercado. E aí, com as picks que tem, com certeza vai atrás do Durant. Houston, pra mim, é o grande favorito a conseguir o Durant. Pra mim, é o grande favorito. Pelas picks de draft que tem, incluindo as picks do próprio Phoenix, e com os jogadores que tem ali pra trocar, que é muito tem Van Vliet que pode rodar, tem Tari Eason. Material pra fazer um bom pacote não falta em Houston. Então, o próprio Reed Sheppard, quem sabe, também é um moleque que pode ser trocado, foi quase nada utilizado, né, pelo Udoka nessa temporada. Só na reta final que ele jogou mais, mas por conta, né, dos jogadores que o Udoka quis poupar, né, aí o Reed acabou tendo um pouco mais de espaço, mas na temporada em si jogou pouco. Então, pelo fato do Houston ser um time que tá em ascensão, um time que deve competir pelos próximos anos, e por ser um time que tem bons jovens, boas picks e as picks do próprio Phoenix, eu acho que Houston é o grande favorito a conseguir o Durant. Ainda é a minha aposta.
Miami é um time que eu também vejo indo atrás do Durant. Faria sentido pra Miami pegar o Kevin Durant pra meio que tentar voltar pra disputa por título, coisa que não deve acontecer nessa temporada. OKC, Houston, Miami. Eu não duvido de um Clippers surgir aí. Não duvido de um Clippers surgir. Não duvido de um San Antonio surgir também. Mas eu hoje tô muito fechado com esses três. OKC, Houston e Miami. Principalmente Houston. Houston é o meu favorito a conseguir Kevin Durant. E é o que vai acontecer. Vai ser trocado. Resta saber só pra onde. Né? Saber pra onde. Indiana é um time interessante também. Poderia tentar montar um pacote pelo Durant. Mas eu tô muito... Eu vejo esses três. OKC, Houston e Miami. Mas eu acho que OKC e Houston são os favoritos mesmo. Memphis pode estar nessa brincadeira. Bem. Memphis pode ser um time aí. Tem aí o papo, né? Talvez o Denver possa ser mais agressivo no mercado. E aí pode tentar um Kevin Durant. Tendo Michael Porter, Jamal Murray. Quem sabe? Né? Tendo esses dois pra envolver numa troca, quem sabe? Então opções não faltam, cara. Opções não faltam. Lakers, Golden State, eu não sei. Realmente eu acho que esses dois não vão pra cima do Durant. Golden State porque acabou de pegar o Butler, acabou de renovar com o Butler. Ainda tem Curry e Green pra pagar, então questão de folha, o Golden State tá apertado ainda. E o Lakers, não sei. Será que... Sim, porque pra pegar um Durant, vai ter que envolver um Austin Reeves na brincadeira. E eu acho muito difícil que hoje o Lakers envolva o Austin Reeves em qualquer tipo de troca. Então, Lakers e Golden State eu meio que tiro da jogada. E aí eu fico muito nesses três mesmo. Thunder, Houston e Miami. Com OKC e Houston estando um pouquinho à frente. Pelo menos na minha avaliação. Mas, independente para onde for, o fato é que Durant será trocado. É o que Shams Charania aponta. Então, tivemos aí também essa informação saindo. Saindo do Suns e indo agora pro nosso querido New Orleans Pelicans. Ontem tivemos o anúncio da demissão do GM David Griffith. David Griffith, que ficou anos, né, cargo GM lá no Pelicans, ele foi demitido. Demitido ontem. E aí, essa demissão do David Griffin, né? Falei David Griffith? Perdão, David Griffin. Perdão. Essa demissão do David Griffin pode acarretar em outras mudanças no elenco. E segundo Shamit Dua, Siders ali, Orleans, né? Ele fala que a queda do David Griffin pode acarretar numa possível troca do Zion. O post publicou aqui, falou o seguinte: com queda do GM, a situação de Zion Williamson está indefinida no New Orleans Pelicans. Fontes locais afirmam que Zion tem risco sim de ser trocado em breve na nova administração de Joey Dumars. Joey Dumars, lenda do Pistons, né? Foi, né, contratado para assumir o cargo que era do Griffin. Podemos ver mais um ciclo chegando ao fim em breve. Então existe aí um risco do Zion ser trocado. Não é nada oficial, obviamente. Diferente da questão do Durant, que parece que já está definida, isso aqui é só uma especulação. Mas é algo que já vem sido debatido há um tempo, né? Na questão do Pelicans trocar ou não o Zion. Eu já falei aqui, gente. Eu se fosse o Pelicans, eu tentaria seguir em frente. Ainda mais podendo ter uma pique alta nesse próximo draft. Podendo pegar talvez um Cooper Flag. Né? Se o Pelicans pega um Cooper Flag, pega um Ace Bailey da vida, eu realmente trocaria o Zion. Tá? Eu tentaria recomeçar, porque... Mano, desculpa. Não dá pra... Pensando de forma racional, não dá pra você ainda acreditar no Zion. Desculpa. Quem acredita ainda no Zion
Mano, é quem. É pessoa que se apega na esperança, né? Porque se você analisar de forma racional, cara, não dá pra você realmente acreditar que o Zion vai levar o Pelicans à Terra Prometida, porque é craque, é um jogador absurdamente dominante, é um monstro jogando, mas ele não joga. Esse é o ponto, o cara não joga, ele não consegue jogar. Entendeu? Ah, Luiz, mas ele pode, pô, ficar magrinho, pode manter uma boa forma, pode ficar saudável. Cara, tomara. Mas você acreditar nisso é você acreditar no coração das cartas, porra. É você acreditar no coração das cartas. Porque nada, o Zion não deu nenhum indicativo de que ele vai conseguir magicamente jogar 80 jogos numa temporada e se manter saudável num playoff. Ele nunca deu nenhum indicativo disso, então qual base você tem pra cravar que não? Tem que acreditar no Zion. E nessa de ficar, pô, não, mas uma hora o Zion vai, uma hora o Zion vai. O Pelicans, olha os anos que o Pelicans perdeu. Entendeu? O que foi o Pelicans no período Zion? O que o Pelicans fez? Chegou o quê? Num playoff, né? Perdeu na primeira rodada pro Thunder, se não me engano. E bateu o quê? Uns 2 play-ins? E nessa temporada foi um vexame completo. Uma das piores campanhas da temporada. Então, na boa, cara, eu entendo que, pô, quando você vê o Zion jogar, eu entendo você ficar esperançoso, você... Ah, nossa, o Zion é muito bom, não tem como abrir mão desse cara. Eu entendo, porque é realmente absurdo ver o Zion jogar. Mas ele não joga. Ele não consegue jogar, cara. Então, eu realmente, se fosse o Joey do Mars, eu botaria o Zion no mercado, mano. Botaria o Zion no mercado, principalmente se conseguir uma pick alta no próximo draft. Se conseguir uma pick top 2, top 1 talvez, pode acontecer, vai que dá sorte na loteria, né? Se conseguir, cara, pega um Cooper Flag, pega um Ace Bailey, uso ele como base pro time pros próximos anos, junto de McCollum, DeJounte Murray, enfim. Steve Smith, que chegou agora, e, velho, bota o Zion no mercado, tenta arrumar umas 2, 3 forças por ele e sigo a vida, cara. Sigo a vida. Porque não dá, velho. Não dá pro Pelicans ficar dando burro em ponta de faca, mano. Não tem como. Tem que seguir em frente, na minha opinião, tá? Tem que seguir em frente. Ah, Luiz, mas e se acontecer igual o Embiid? Pô, o Embiid, ele ficou anos sem jogar. E quando começou a jogar mais, quando se manteve saudável, pô, olha as temporadas que o Embiid teve. Olha aí, porra. MVP. Beleza, mas... Tá. Mas onde que o Philadelphia chegou com o Embiid? Ah, beleza, o Embiid foi MVP e tal, jogou pra caralho, sim. É monstro. Melhores pivôs dessa geração. Mas onde ele levou Philadelphia? Em quantos playoffs o Embiid jogou 100% fisicamente? Porque sempre foi um sacrifício pra Embiid jogar, cara. Sempre foi um sacrifício pra ele se manter saudável. E dificilmente ele chegou saudável no playoff. Quando não machucou, chegou baleado. Entendeu? Então, usar o exemplo do Embiid de argumento eu acho muito errado. Não é um bom exemplo o Embiid, cara. Não é um bom exemplo. Então, eu, de coração, trocaria o Zion. Já acreditei muito nele, já me iludi com o Zion. Hoje não me iludo mais. Da mesma forma que eu abandonei, né, o Ben Simmons, abandonei o barco do Ben Simmons, eu também abandonei o barco do Zion. Abandonei, cara. Desculpa, Zion, mas eu não acredito mais em você. Tomara que você me convença do contrário. Tomara que você jogue pra caralho. E não pra caralho em qualidade, mas em quantidade. Tomara que você jogue muitos jogos, Zion. Tomara que magicamente você fique saudável. Mas enquanto isso não acontecer, meu guerreiro, perdão, eu não acredito mais. Não acredito e não me iludo. Não me iludo mais. Então, eu sou favorável à ideia de trocar o Zion. Eu sou favorável. E parece que é algo que pode sim acontecer nessa off-season, muito por conta aí da troca ali, né?
a administração do Pelicans. Sai David Griffin, entra a lenda Joe Dumars. Vamos ver o que acontece. E aí, para encerrar informações de bastidores, para entrar de fato na análise aí dos jogos do play-in, falar rapidinho sobre só ver aqui, saindo mais informações. Enfim, tá. Falar rapidinho aqui sobre a parada do Philadelphia, né? Sobre os planos do Philadelphia para a próxima temporada. Philadelphia, que foi uma das grandes decepções dessa temporada, ao lado de New Orleans. Philadelphia parece que já começou o seu planejamento. O Coast to Coast soltou aqui, né, esse compilado de reports. E aí começa falando o seguinte, que o Nick Nurse fica como técnico do time. Nick Nurse não será demitido, o que eu acho correto, tá? Apesar do trabalho do Nick Nurse ter sido sim ruim, eu não tiro a culpa do Nick Nurse pelo desempenho ruim do Philadelphia. Ele teve muita culpa sim, o trabalho dele foi ruim. Apesar disso, eu acho errado demitir ele agora. Tá? Eu daria pelo menos mais uma chance pro Nick Nurse, mais um ano aí pra ele. Então acho correto manter o Nick Nurse. Acho correto também manter o Daryl Morey, porque vamos lá. O Daryl Morey, gente, eu tenho várias críticas ao Daryl Morey, tá? Acho que ele já fez muita cagada. Ele comete erros. Mas, nessa off-season, qual que foi a culpa do Daryl Morey? Na boa, o Daryl Morey, ele fez o que ele tinha que fazer. Renovou com o Maxey. Pegou o Paul George, que estava livre no mercado e que vinha de uma temporada muito boa. Muito boa em termos técnicos e físicos também. O Paul George jogou muitos jogos na temporada passada. Esteve disponível em basicamente todos os jogos do Clippers. Então ele renovou com o Maxey, pegou um dos melhores jogadores disponíveis no mercado, pegou uma porrada de role player bom, Eric Gordon, draftou o Jared McCain no draft, um bom draft, inclusive, do Philadelphia, pegou ali o Martin, pegou o Yabusele, que foi destaque na Olimpíada e foi uma das poucas coisas que se salvaram nesse time do Sixers, nessa temporada. André Drummond, pegou uma galera, renovou com o Kelly Oubre, né? Renovou com o Kelly Oubre, pegou o Lonnie Walker durante a temporada, pegou o Quentin Grimes durante a temporada, uma troca. Quentin Grimes que fechou a temporada como o melhor jogador dos Sixers, talvez. Então, o Daryl Morey, rapaziada, fez o que tinha que fazer. Ele fez o que tinha que fazer. O Daryl Morey, ele não controla se o Paul George vai machucar. Ele não controla se o Embiid não vai conseguir jogar. Ele não controla isso. Então, demitir Daryl Morey e demitir Nick Nurse, pra mim, seria um erro. Então, a diretoria, pra mim, acerta em ficar com os dois. Fala também que o Sixers tá se mexendo pra pagar o Quentin Grimes. Tem que pagar, tem que manter, só que tem que entender que vai pagar caro. O Quentin Grimes se valorizou, ele vai pedir uma grana alta. E tem que pagar, tá? Porque eu acho que um Quentin Grimes hoje é um tipo de jogador que você não abre mão. Porque ele tá numa curva de evolução, ele tá numa ascensão muito interessante. Eu cheguei a falar aqui no canal, né? E pra mim, o Quentin Grimes, se manter essa pegada, ele vai ser o novo Austin Reeves. Eu acho que ele tem condições de virar aí um Austin Reeves, né? Um pouco menor, né? Em termos de qualidade. Mas meio que um Austin Reeves, um cara que é terceira, quarta opção, mas que em vários times seria a segunda opção boa. Eu acho que o Quentin Grimes ele pode ser isso. Então tem que pagar, tem que manter. É um potencial que você não abre mão. E é um cara que defensivamente é muito bom também. O Austin Reeves ele tem suas questões na defesa. Ele é ótimo no ataque, mas ele tem uma questão ou outra na defesa. O Quentin Grimes não. Ele é excelente defensor e tem evoluído muito no ataque. Então tem que pagar e vai pagar bastante, não tem jeito. Fala também que o Sixers vai ficar com a pick desse draft e vai pegar o melhor talento disponível, o que eu acho correto também. Acho correto também.
E finaliza falando, né, que o time pretende colocar mais jovens atléticos ao redor do Big Three e reconhece que jogadores mais velhos / veteranos serão praticamente descartados em breve. Cara, assim, eu concordo com todas essas movimentações que o Sixers vai fazer. A única coisa que eu, né, mudaria, e eu já falei isso aqui, seria, primeiro, eu trocaria o Paul George, e segundo, eu testaria o mercado do Embiid. Tá? Assim, as movimentações que o Sixers deve fazer indicam que o time vai tentar mais um ano, né? Vai tentar ser campeão. Vai tentar o all-in mais um ano com esses caras. Entendo a decisão, tá? Mas eu já iniciaria uma reconstrução em Filadélfia. Tá? Eu já mudaria tudo. Tudo isso aqui eu faço. Mantenho o Nick Nurse, mantenho o Daryl Morey, pago o Quentin Grimes, mantenho a pique e escolho o melhor jogador disponível, boto mais jogador jovem ali no time. Isso aqui eu tudo faria. A única coisa a mais que eu faria seria trocar Paul George por picks e por alguns jovens, trocaria o Embiid, ou pelo menos testaria o mercado do Embiid, e teria o Maxey como o meu franchise player, como a minha base para montagem de time. Essa é a única coisa que eu mudaria no Philadelphia. Eu mudaria o objetivo principal. O objetivo principal do Philadelphia, aparentemente, é ainda tentar um título na próxima temporada. Esse é o objetivo. Eu mudaria. Meu objetivo seria montar um time novo. Montar um time novo. Porque nesse leste, cara, desculpa. Eu me iludi com o Philadelphia. Eu não me iludo mais também. Não me iludo mais também. Nesse leste, cara, é muito difícil ver o Sixers vencendo. Até porque o Celtics, cara, vai manter a base pelos próximos anos também. Então, eu mudaria o objetivo. Teria um objetivo novo, que é montar um time novo ao redor do Maxey, ao redor do Quentin Grimes, manter o Nick Nurse pra comandar a brincadeira, manter o Daryl Morey, que é um GM agressivo, e é importante ter um GM agressivo. E é isso. É o que eu faria se fosse Filadélfia. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Essas devem ser as movimentações iniciais. Vamos ver o que mais o Sixers apronta na off-season, tá? Sixers que deve ter uma pique boa no próximo draft, né? Teve uma campanha ruim, não tão ruim, pensando, né, nas primeiras escolhas, né? Não foi ruim o suficiente para ter uma pique absurda, mas foi ruim o suficiente para ter uma pique boa. Então, deve sobrar alguém bom, até porque é um draft profundo, né, com muitos talentos. Então, alguém bom deve pintar em Filadélfia. Quem que vai ser e vamos ver qual o rumo, né, Filadélfia toma nesse próximo ano, né? Nos próximos anos, né? Então, é isso, viu, gente? É isso sobre as notícias de bastidores. Era isso que eu tinha pra falar. Vamos aqui, então, agora, gente. Vamos aqui analisar os duelos do play-in, né? O play-in começa hoje. Começa hoje aí o... um outro... Rapidinho, né? Só pra não deixar passar, quando eu tava falando sobre treinadores disponíveis, pô, quase eu esqueci do Mike Brown, né, cara? Mike Brown tá disponível também no mercado. Outro nome que eu acharia interessante lá em Phoenix. Quase que eu esqueci do Mike Brown, pelo amor de Deus. Puta treinador bom aí, à disposição. Então, Mike Brown também é outro nome que pode pintar lá em... Gostaria, tá? Acharia bem interessante. Mas, bom, voltando, né? Vamos aqui agora analisar duelos do play-in. Deixa eu só pegar aqui a artezinha. A árvore. Playoffs. Vamos lá. Hoje, rapaziada, deixa eu só tocar a vinheta, né? Aí, coisa linda. Ó, hoje começa o play-in da NBA. Teremos aí os primeiros 2 jogos do play-in. Teremos às 8h30, né, da noite, Magic enfrentando a Atlanta, jogo lá em Orlando. E às 11h, Warriors pegando o Memphis no Chase Center. E aí amanhã, quarta-feira, teremos Bulls e Miami.
jogo em Chicago. Teremos Kings e Dallas, jogo em Sacramento. E aí, vamos aqui comentar sobre esses 4 confrontos, né? Vou aqui compartilhar com vocês a minha opinião, né? O meu palpite para cada um desses 4. Deixa eu colocar aqui a câmera, acho que fica legal. Aqui do lado. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar. Eu vou intercalar, tá? Vou falar sobre um do play-in do leste e um do play-in do oeste. Aí eu vou intercalando. Começar, rapaziada, com Chicago e Miami Heat, né? O duelo aí do play-in. Chicago, seed 9, encarando Miami, seed 10. O mando será de Chicago, lá no United Center. O que, pra mim, tem um peso muito grande no play-in. O mando de quadra, ele tem peso em qualquer série de playoff. Mas no play-in, eu acho que o mando ele tem um peso a mais pela questão de ser jogo único. A questão jogo único faz o mando de quadra ter, né, um valor a mais. Então, já vou adiantar que quem joga em casa, na minha avaliação, tem vantagem. Tem vantagem. E a minha prévia, meu palpite, vai ter isso como um argumento. Mas vamos lá. Chicago Bulls e Miami Heat. Na temporada regular, os dois times se enfrentaram 3 vezes. Chicago ganhou as 3. Chicago ganhou os 3 jogos contra Miami. Então, venceu a série, varreu a série. Chicago joga em casa. Chicago é dono do 6º melhor ataque da temporada. Chega com Giddey e Kobe White jogando muita bola. 2 muito quentes. Os Ellis também fechando bem a temporada. Tem Vucevic ali também. Então é um time que chega ofensivamente muito bem servido. Tem problemas na defesa, sim. É uma defesa horrorosa. Uma defesa horrorosa. Foi a 3ª defesa que mais cedeu pontos na temporada. Só não foi a pior. Só não foi a que mais cedeu, porque tinha um Wizards e um Jazz se esforçando de forma monumental para perder jogos. E aí os dois tiveram as 2 defesas mais vazadas. Mas tirando os dois que tancaram, Chicago teve a defesa mais vazada entre os times que tentaram competir, né? Ou que efetivamente competiram. Então a defesa horrorosa. Porém, não é como se o Bulls tivesse que defender um puta ataque, né? Miami tem um ataque ruim. Miami teve o 7º ataque menos produtivo da temporada. Miami teve um dos 7 piores ataques da temporada. E é o Miami que tem o Erik Spoelstra fazendo talvez o seu pior trabalho em anos. Em anos. Esse foi o pior trabalho do Spoelstra. Desde que ele... Não vou falar que desde que ele virou head coach, mas... Cara, eu não me lembro de um trabalho tão ruim do Spoelstra como desse ano. É um trabalho horrível, o Spoelstra. Eu amo o Spoelstra, tá? Pra mim, um dos melhores treinadores da história. Mas esse ano ele fez um trabalho ruim. Bem ruim. Então, beleza. Chicago tem uma defesa ruim, mas vai enfrentar também um ataque ruim. Vai enfrentar um ataque ruim. Então, eu acho que Chicago consegue, ou pode, né, conseguir lidar com esses problemas que tem na defesa. Porque não vai enfrentar um ataque que vai, né, provavelmente, né, não vai brilhar pra caramba. O que pode fazer Miami vencer é a defesa. A defesa do Heat é boa. Tem que ser falado. Apesar dos pesares, cara, é uma defesa boa, assim. Uma defesa boa e tal. Ofensivamente, o time tem vários problemas, mas tem um Tyler Hero jogando o seu melhor basquete da vida. Uma coisa que o Heat pode explorar são as bolas de 3, porque Chicago é um time que toma muita bola de 3 e cede muitos arremessos, né? Contesta mal e às vezes nem contesta, né? Então, é um ponto que o Heat pode explorar, as bolas de 3. Mas, velho, cara, sinceramente, eu tô pendendo muito pra Chicago nesse jogo, cara. Muito mesmo. O retrospecto é favorável, joga em casa. E o fato do Heat ter um ataque horroroso
me faz, assim, eu ainda acho que o Chicago pode sofrer na defesa. Deve sofrer, porque a defesa é ruim. Mas se fosse enfrentando um ataque como... Pô, se enfrenta um ataque do Hawks, por exemplo, vai. Vou nem pegar um ataque pica pra caramba. Um ataque do Hawks. Um ataque mais bem organizado e tal. Aí eu me preocuparia mais. Aí eu acharia que o Bulls poderia perder. Porque ia ter uma defesa péssima pegando um ataque bom. Não é o caso. É uma defesa péssima pegando um ataque péssimo. Então aí você puxa o retrospecto, que é favorável, pega o fator casa, pega a Gidey jogando pra caramba, pega a Kobe White jogando pra caramba, e pega o Spoelstra fazendo um trabalho ruim, eu vou de Chicago aqui. Entendo que a camisa do Bulls, do Heat, no caso, pode pesar, a questão da Heat Culture e tal, mas do outro lado é um Chicago Bulls também, que também tem camisa e que vai jogar no United Center. E diferente dos últimos anos, onde o Bulls chegou no play-in, nesse ano... é uma vibe de, pô, superamos as expectativas. Nos últimos anos, Chicago chegou no play-in com a sensação de que, pô, decepcionou, hein? Era pra ter ido mais longe, dava pra ter ido mais longe. Nesse ano, não. Nesse ano, a vaga no play-in foi uma conquista. Não foi um prêmio de consolação, foi uma conquista do Bulls. Isso muda a confiança do time, muda a vibe também da torcida. Então, eu tô muito com o Chicago Bulls nesse jogo. Eu vou de Chicago aqui contra Miami. Pra mim, Chicago avança e vai ter a chance, né, de garantir uma vaga enfrentando o perdedor aqui de Magic e Hawks. Mas antes de falar de Magic e Hawks, vamos falar sobre a outra chave. Vamos falar sobre Dallas e Kings, né? Duelo entre a Seed 9 Kings contra a Seed 10 Dallas, jogo em Sacramento. Sacramento vai ter o mando. Na regular, Sacramento venceu os 3 jogos que disputou contra Dallas. Varreu a série contra Dallas. Joga em casa, no Golden One. E a gente sabe a dificuldade que é jogar no Golden One. Pergunta pro Golden State como é que foi jogar um play no Golden One temporada passada. Fácil, né? Fácil. Então, é um fator aí que pode pesar. O Kings chega tendo um ataque top 10 da temporada, tendo o trio DeRozan, LaVine e Sabonis jogando bem, principalmente Sabonis jogando pra caramba. A defesa, apesar de ainda não ser uma defesa maravilhosa, é uma defesa que melhorou desde a saída do Mike Brown. O Kings melhorou na parte defensiva. Vai ter um desfalque muito importante, que é o Malik Monk, cara que faz uma diferença absurda nesse time. Shot creator muito bom, um ótimo arremessador, um cara de muito volume de pontos e que gosta de jogo grande. Malik Monk gosta de jogo grande, vai ser uma ausência muito grande. Porém, eu vejo o Kings tendo condições sim de vencer. Dallas vai ter a seu favor o garrafão, que é um garrafão muito bom, com Anthony Davis, Lively, Gafford, os 3 devem jogar, pelo menos ao que tudo indica, né? O Anthony Davis, inclusive, fechando a temporada, jogando bem pra caramba. Fechou a temporada jogando muito bem. Tem uma defesa que é boa. É uma defesa que a gente já viu conseguindo. E aí eu tô falando do Dallas pós-troca do Luka, tá? Eu tô focando muito mais no Dallas depois da troca do Luka, que é o Dallas que vai jogar, né? Eu não tô pegando todo o Dallas da temporada. Tô focando mais nesse recorte pós-saída do Luka. É uma defesa que não é maravilhosa, não é espetacular. Nossa, que defesa, meu Deus. Não é o mesmo nível defensivo do ano passado, mas é uma defesa que ainda é boa, que ainda consegue impactar no jogo. O que me preocupa nesse Dallas, para esse confronto, e pro decorrer da pós-temporada, caso o Dallas siga, é a criação desse time, sem ter os seus principais playmakers, né, que é Curry e Luka. Quem vai criar o jogo vai ser o Dinwiddie, vai ser o Najee Marshall jogando na 1, porque o Jason Kidd tem usado, né, essa lineup com Najee e Klay Thompson sendo dupla de guards. Quem que vai criar? Vai deixar tudo nas costas do Anthony Davis? Num sistema onde ele ainda não tá totalmente adaptado? A criação ofensiva do Dallas me preocupa bastante, tá? Preocupa bastante. E me preocupa também a questão de que, Dallas tem um bom garrafão, concordo.
Mas, do outro lado, vai ter um garrafão bom também. Não é como se Dallas enfrentasse um Lakers que não tem garrafão. Não, vai enfrentar um Kings que tem Sabonis e Valanciunas rodando ali. Sabonis que tem um retrospecto espetacular contra o Anthony Davis. Se não me engano, o Sabonis só perdeu uma vez pro Anthony Davis. Foi só uma vez? Perdeu? Até ano passado, o Anthony Davis nunca tinha ganhado um jogo contra o Sabonis. Então, cara, eu realmente eu não sei se esse garrafão do Dallas, que sim é muito bom, não sei se esse garrafão vai conseguir se criar tanto ali contra Sacramento, porque Valanciunas e Sabonis, cara, é um garrafão bom pra caramba. São dois caras que me passam uma segurança muito grande. São dois caras que eu vejo conseguindo controlar os rebotes, conseguindo prender ali os caras ali no box out, não cedendo tantos rebotes ofensivos. Inclusive, na temporada regular, o Kings foi um dos 5 times que menos cedeu rebotes para o adversário. E quando você considera rebotes ofensivos, foi o terceiro que menos cedeu. Então, eu confio que Sabonis e Valanciunas podem sim lidar legal com esse garrafão do Dallas. E aí, sem ter a sua principal força, né, sendo efetiva, eu acho que Dallas pode se complicar bastante. Então, eu vou de Sacramento aqui. O fator casa pesa muito aqui. O Golden One é um lugar muito difícil de você jogar, ainda mais jogo único, né? Jogo nem é mata-mata, né? É o famoso mata, né? Então, eu vou de Sacramento aqui, viu, cara? Eu vou de Sacramento vencendo Dallas, enfrentando o perdedor de Warriors e Memphis, valendo a seed 8. Eu vou de Sacramento aqui. Sacramento vem, tá? Voltando pro leste, vamos falar sobre o jogo de hoje. Orlando e Hawks, jogo em Orlando. Magic seed 7, enfrentando a Atlanta seed 8. Jogo equilibrado, viu, gente? Jogo bem equilibrado. Pra mim é o jogo... Warriors e Memphis também, mas esse aqui é um jogo muito equilibrado. É o famoso ataque contra a defesa, né? De um lado, o quinto ataque mais produtivo da temporada, que é o Hawks. E do outro, a defesa menos vazada da temporada. Ao mesmo tempo, um ataque péssimo, né? O ataque do Magic é um ataque muito pouco produtivo. A questão de bolas de 3 é um terror, segue sendo um terror. Melhorou um pouquinho em relação ao ano passado, mas ainda pouco. Então vai ser um clássico ataque contra a defesa. Na regular, equilíbrio total, 2-2, 2 vitórias para cada lado. Então, esse aqui talvez seja o jogo mais difícil de tentar prever. Eu consigo, ao mesmo tempo, ver um cenário onde Orlando trava o ataque do Hawks, força turnovers do Trae Young, machuca a defesa do Hawks com Banqueiro, com Franz e tal, ganha o jogo. Ao mesmo tempo que eu vejo também um cenário onde o Trae Young disseca a defesa do Magic ali no pick and roll com o Okongo, castiga na longa distância, Isache e Lever passam dos 16, 17 pontos, Dyson Daniels roubando bola, causando estrago ali, gerando situações de contra-ataque. E com o ataque do Magic ruim, o Hawks vai lá e consegue ganhar. Eu consigo ver esses dois cenários acontecer. Consigo ver esses dois cenários. E aí, o que eu vou usar como critério para desempatar? Fator casa. De novo, eu vou usar o fator casa como critério. E eu vou usar também a questão de que... E é uma máxima, né? Defesas ganham campeonatos. Eu vou aqui no time que joga em casa e vou no time que tem a melhor defesa. Eu vou de Orlando Magic aqui, tá? De novo, acho um jogo dificílimo de tentar prever. Qualquer resultado aqui não vai ser surpresa. Se o Hawks ganhar, não é surpresa. Se o Magic ganhar, não é surpresa. Mas eu vou de Orlando. Eu vou de Orlando vencendo em casa. E aí pegando o Celtics na primeira rodada. E o Hawks, né? Pegando o vencedor de Miami, que na minha opinião vai ser Chicago. Então, nesse meu cenário, Orlando pega Boston e Atlanta enfrenta o Chicago Bulls, valendo a seed 8.
valendo aí a vaga para enfrentar Clippers. Então, esse é o meu palpite para os dois jogos do leste. Para mim, Chicago ganha e Orlando, os dois mandantes. E para fechar, vamos falar sobre o crème de la crème desse play-in. Melhor jogo do play-in, na minha opinião. Que é Warriors e Memphis lá no Chase Center. Warriors seed 7, Memphis seed 8. De um lado, Stephen Curry, do outro, Ja Morant. De um lado, Desmond Bane, do outro, Jimmy Butler, que aparentemente vai jogar no sacrifício. Ele machucou contra o Clippers, né? Parece que os médicos estão fazendo de tudo para ele ter condição de jogo. Torcer para que ele consiga jogar. Pensando no espetáculo, né? Claro, o torcedor do Memphis tem que torcer pro Butler não jogar. Mas o fã geral, cara, eu torço pro Butler jogar pensando no espetáculo, né? O jogo fica ainda melhor. Duelo bom, cá. Duelo bom. Duelo bom pra caramba. Jogo duro. Duro. Difícil. Na regular, o Golden State venceu a série por 3-1. Venceu o Memphis 3 vezes, perdeu só 1. E em todas as vitórias, o Golden State passou dos 120 pontos. Conseguiu pontuar muito em cima do Memphis. E esse, pra mim, é o ponto-chave do jogo. Jogando no Chase Center, enfrentando uma defesa ruim. A defesa do Memphis é ruim, tá? A defesa do Memphis é ruim. Foi uma das 6 que mais cedeu pontos para o adversário na temporada. Então, joga no Chase Center. Pega uma defesa ruim. Tem Curry jogando do jeito que tá. Tem o Butler que, mesmo no sacrifício, a gente sabe que o Butler entrega numa pós-temporada. A gente sabe do que ele é capaz. E o jogo dele contra o Clippers foi uma loucura. Eu vejo o Warriors tendo vantagem aqui, tá? Eu vejo o Warriors tendo vantagem. O Memphis tem um ataque muito bom, isso tem que ser falado. Foi o segundo ataque mais produtivo. É um ataque que tem peças fantásticas, mas não é um ataque perfeito. É um ataque que tem apagões. A gente viu no jogo contra a Denver. Memphis ficando, sei lá, uns 3, 4 minutos ali sem pontuar. Fazendo nada no quarto período. Ataque totalmente improdutivo. Então não é um ataque perfeito. E é uma defesa ruim. E do outro lado vai ter uma defesa ótima. A defesa do Warriors é muito boa. Principalmente pós All-Star Game. Pós All-Star Game, a defesa do Warriors, mano, virou catiço. Terminou como a 8ª pontos cedidos. Uma das 8 que menos cedeu pontos. É uma defesa que bota muita pressão no ponto de ataque. Força turnovers. Foi a 5ª, né? Foi o 5º time que mais forçou turnovers do adversário na temporada. Contesta muito bem arremessos de fora. Tem problema no garrafão? Tem problema no garrafão. Tem problema no garrafão. Talvez o Zach Edey deite nos rebotes. Provavelmente o Zach Edey vai deitar nos rebotes. Mas eu acho que o Warriors pode sobreviver a isso. Eu acho que dá pro Golden State sobreviver a isso. E vamos supor que o ataque do Memphis tenha dificuldades, né? Que o Memphis não tem uma produção tão boa. Não vai conseguir sustentar na defesa. Diferente do Golden State, que se tiver uma noite ruim no ataque, pode sustentar na defesa. Então, por eu ver o Warriors um time mais sólido nos dois lados da quadra, por jogar em casa e por ter Curry e Butler, ou pelo menos na teoria, né, vai ter Curry e Butler, tem que ver se o Butler vai ter condição. Mas no melhor cenário do mundo, o Warriors pra mim tem mais armas pra vencer Memphis do que Memphis tem pra vencer o Warriors. Tem mais fatores pró-Warriors do que pró-Memphis aqui. Então, eu vou de Warriors. Enfrentando uma defesa frágil, casa, né, com um time mais equilibrado. Eu vou de Golden State vencendo. E ainda tem a questão de que é muito provável que o melhor defensor do Memphis não finalize o jogo, né? É certo que o JJJ vai ser ejetado do jogo por faltas. Isso é certo. Isso vai acontecer. Então, ainda tem esse fator, que o Memphis é uma defesa ruim e vai perder o seu melhor defensor em algum momento do jogo. Porque isso vai acontecer. Impressionante como ele não consegue corrigir isso, cara. Uma loucura. Enfim, então eu vou de Golden State. Pra mim, Golden State passa, classifica como seed 7, pega a Houston na primeira rodada, que vai ser uma série maravilhosa. E aí, pra mim, Memphis perde
e joga a vida contra o vencedor de Kings e Dallas, que nesse meu cenário seria Sacramento, tá? Então, pra mim é isso, tá? Esse é meu palpite pro play-in. Pra registrar, Chicago ganha e Orlando ganha. Orlando passa, Hawks pega Chicago no jogo, definindo, né, decidindo a seed 8. Do outro lado, Sacramento vence, Golden State vence, Golden State pega Houston como seed 7 e Memphis encara Sacramento valendo a seed 8. Ah, Luiz, quem que você acha que ganha nesses próximos 2 jogos, né? Nesses jogos que você acredita que vai acontecer? Aí é papo pra depois. Vamos deixar acontecer primeiro a primeira rodada e aí depois, quando tudo definir, eu venho e dou minha opinião sobre os outros confrontos, tá? Então, pra mim é isso, gente. Pra mim é isso que vai acontecer. Esse é meu palpite, essa é minha análise do play-in. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso, fica à vontade. Deixe aí nos comentários o seu palpite, a sua opinião, a sua prévia pros 4 jogos. E lembrando que para assistir todos os jogos do play-in e todos os jogos do playoff, o NBA League Pass é a melhor opção, né? No League Pass você tem acesso a todos os jogos ao vivo, com, né, uma qualidade absurda. E aí, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo pra, né, cadastrar, pra, né, assistir, né, pra ter ali o League Pass, você consegue assinar o League Pass com 7 dias grátis de teste e com mais de 40% de desconto no plano anual. Então, se você não tem o League Pass, aproveita, usa o link e assista a todos os jogos do play-in e a todos os jogos desse playoff que promete ser maravilhoso, tá bom? Então, tá aí. Esse foi o Switch TV Show de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado a todos pela audiência e a gente se vê no decorrer do dia, no decorrer da semana, com muito conteúdo. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau, rapaziada.